Olá, estudantes do 9º ano. Como é que tem sido aí as suas rotinas de estudo nesse período, né, de muita construção de conhecimento, momento da gente poder se desenvolver de maneira integral e criar outras habilidades, né, para continuar aprendendo, né? Sabemos que tem muitos desafios, mas também existem muitas potencialidades. Se você não está se lembrando qual que é meu nome, eu sou o professor André e sou o professor de artes, né? Hoje estamos aqui com o Hermes, que está fazendo a interpretação em Libras, a quem eu agradeço a companhia nesse momento, né? Então, vamos lá descobrir qual que é o nosso tema da aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é dança cênica ocidental. E por ver essas imagens, eu acho que já deixa aí uma super dica do que a gente vai tratar prioritariamente. Né? Eu acho que todos vocês reconhecem de maneira muito facilitada que técnica de dança é essa, né? É o balé clássico. Bem, particularmente esse é um tema muito importante para mim, que é uma técnica que eu tive a oportunidade de vivenciar ela de maneira profissional, né? Antes de entrar para a graduação em dança. Para você que talvez não conhece, existe cursos, né, um curso superior de dança, onde eu tive a oportunidade de estudar e me tornar professor de arte, né? Mas um professor formado especificamente em dança. E existem vários outros professores com esse perfil na nossa rede estadual, né? Espero que alguns dos nossos estudantes tenham esse privilégio, né, de conhecer professores com esse tipo de formação. Bem, os objetivos da nossa aula de hoje as características da dança cênica, o contexto social e cultural da dança cênica ocidental e os fundamentos principais do balé clássico, né? É uma técnica que ela vai estruturar todo um pensamento de dança que perdura até hoje. Muitas pessoas têm dificuldade de se envolver com a dança por achar que para dançar precisa ter uma técnica muito precisa, né? E a dança mobiliza vários outros conhecimentos para além de executar movimentos de uma técnica específica. Bem, então, o que é dança? Dança é uma linguagem artística constituída por movimentos específicos do corpo, com intencionalidade estética. É também um campo de conhecimento no qual o corpo e o movimento dançado é protagonista da construção do intelecto. Bem, isso aqui é muito importante da gente pensar, né? Porque quando a gente fala que dança é movimento, eu acho que todo mundo concorda. Mas olha aqui, eu estou o tempo inteiro me movimentando, correto? Vocês também se movimentam várias vezes ao dia. E apenas se movimentar não é dançar, né? Por isso que movimentos específicos e com uma intencionalidade estética é o foco da dança. Eu vou sim me movimentar, mas eu vou me movimentar de maneiras específicas e eu vou ter uma intencionalidade ao me movimentar dessa maneira específica. E é isso que ajuda a gente a distinguir cada estilo de dança. É por isso que eu sei o que é um forró e o que é um samba. Não tem movimentos específicos para cada um? E por aí vai, né? E aí hoje a gente vai descobrir alguns elementos, alguns fundamentos do balé clássico, para a gente entender que movimentos específicos são esses que vão aí estruturar todo um pensamento de dança por muito tempo, né? Até hoje. Bem, então a gente precisa lembrar quais são as funções sociais que a dança assume nas diferentes sociedades. A gente pode ter, então, uma função ritual, que é igual a uma dança ritual, que vai ser danças que vão estar relacionadas com algum contexto religioso, com alguma prática de iniciação religiosa, né? E isso vai ter em várias culturas, né? Quando a dança está ali para funcionar dentro daquele contexto ritual mesmo daquela religião. Ou seja, é um procedimento importante
para aquele momento, daquele contexto religioso. Então, você pode pensar aí vários momentos que a dança está presente dentro de contextos religiosos. Então, ele vai ter uma função ritual. A segunda é uma função social, né? E aí essas danças vão ser danças sociais. Então, aqui nós temos a imagem do passinho, né? Do funk, né? Então, a gente vai perceber que ali essa dança tem uma função social, né? Que as pessoas dançam aquilo para uma convivência, né? Num momento de lazer, num momento de celebração e etc, né? Mesmo sendo que essa galera aqui estuda muito, pratica muito a dança para conseguir fazer ela, né? Então, para a gente também entender que não é porque é uma dança ritual, que é uma dança social, que não existe muito estudo e muita prática para que ela de fato aconteça. E a última, que é a que a gente vai se debruçar hoje, é a função teatral, né? Que é essa dança teatral ou dança cênica, né? Que vai ser toda uma estruturação, uns códigos criados para que ela cumpra essa função artística em lugares e em contextos muito específicos, né? Então, esses códigos, né, da dança cênica, eles são bem específicos, né? Por quê? Vai ter um público me assistindo. A primeira premissa da dança cênica tem alguém me assistindo, né? Então, eu preciso fazer com que essas pessoas me assistam da melhor maneira possível. Bem, e aí, por que hoje eu estou trabalhando com o conceito de dança cênica ocidental? Porque a gente precisa localizar muito bem de onde vem esse pensamento. Quando a gente está falando de ocidental, a gente está falando prioritariamente da Europa, né? Que vai ter esse papel né, constrói esse processo, né, de colonização, né, em outros países e acabam impondo a sua cultura como modelo para todas as outras, né? E faz parecer que as outras culturas não tinham modos de dançar estruturados de maneiras intencionais, né? E isso não pode ser afirmado, né? As outras culturas, antes da experiência colonial, elas sim aconteciam e eram tão complexas e tão desenvolvidas quanto a experiência ocidental. Para a gente não pensar que tudo que vem de lá é uma produção melhor ou mais desenvolvida, né? Esse é um pensamento que a gente precisa desconstruir, porque todas as sociedades, todas as culturas, elas são culturalmente equivalentes, né? Não existe aí uma melhor que a outra, ok? Então a gente vai falar desse povo lá de cima que construiu esse conceito, né, de dança cênica ocidental. Essa história começa lá na dança, no Renascimento. Por quê? Essa estruturação, como eu estou falando com vocês, ela vai acontecer de maneira mais sistemática no Renascimento, assim como aconteceu com as artes plásticas, com o teatro, com a música, né? Então é muito importante que, caso você tenha alguma dúvida, retome esse pensamento do Renascimento para você entender como é que isso aconteceu na dança. Bem, o Renascimento foi uma revolução cultural, né? Onde a dança ganha status de arte. Começa então lá na Itália, né? Onde surge a palavra balletto, né? O casamento da princesa florentina, né? Que ela é de Florença, tá, gente? Essa palavra vem, né? Que ela é natural de Florença. Maria de Médici, ela se casa com o rei da França, Henrique IV. E vai ser na corte de Luís XIV que começa os primeiros balés dramatizados, com coreografias, figurinos e que narram uma história com início, meio e fim. Bem, então, como aqui tá, eu acabei de ler para vocês, né? Existe então um começo desse pensamento de dança ali na Itália, no Renascimento, né? Onde estava aquela efervescência
de pensar como é que é a melhor maneira de construir arte no geral, né? Então a gente percebe, por exemplo, na música, que a música vai ter um desenvolvimento maior dentro do Renascimento, onde a gente vai ter nos coros a divisão de vozes, sobreposição. Então aquela música mais monótona, né, que fica sempre na mesma nota, vai ter mais nuances. É no Renascimento que isso vai ter um impulso maior. E na dança, isso demora um pouquinho mais, porque é isso. A Maria de Médici, ela já tinha isso ali onde ela vivia, né, essa experiência da dança de corte ali na Itália. E quando ela casa, ela leva isso para lá. Né? E como a corte francesa estava também em grande crescimento, adota-se aquilo para aquela cultura, para aquelas pessoas. Porém, vai ser na corte de Luís XIV que ela vai ganhar mais força, né? Porque o Luís XIV usou a dança para se afirmar politicamente ali. E aí todo mundo que morava com ele ali no castelo, né, tinha que aprender balé como regra de convivência. Então, muitas das coisas que aparecem no balé, que se tornam técnicas de dança, era simplesmente códigos de etiqueta, né? Então, os braços eles tinham que passar em determinadas alturas para poder ser considerado uma pessoa elegante, uma pessoa que sabe o código, né? Então, ou seja, começa-se a usar a dança para diferenciar quem é nobre e quem não é nobre, porque somente quem era da corte, no caso, tinha acesso a essa construção. Então, por exemplo, esse movimento aqui, que é um port de bras, né? Ele também está associado com um movimento de comprimento, né? Então, é por isso que ele é estruturado desse jeito, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, essa aqui é a imagem do Luís XIV, que vai ter esse apelido de Rei Sol, né? Ele gostava dessa figura do Sol e, como eu citei para vocês, né? Você já imaginou que a dança poderia ser uma forma de poder? Né? E é por isso que o balé clássico ele é muito forte, né? Porque ele rapidamente utilizou desses elementos para afirmar o seu poder dentro da corte, né? Imagina, gente, todo mundo ter que dançar porque o rei queria, né? Eu particularmente acho interessante, mas acho que nem todo mundo ia achar, né? Então, e essa imagem aqui do meio é o figurino de um espetáculo que foi criado, né? O Balé da Noite, que foi um espetáculo de muitas horas, gente, de muitas horas, mais de 6 horas um espetáculo, né? E que a imagem começava no início da noite mesmo e só terminava quando o outro dia amanhecia com o sol nascendo e o Rei Sol entrava com o figurino dele de sol, né? Então, assim, querendo afirmar ele como esse lugar de grande importância dentro da monarquia ali onde ele estava governando. Bem, no romantismo a gente vai ter um desenvolvimento da técnica, né? Então, assim, se na corte de Luís XIV a gente vê que o balé vai ter uma história com início, meio e fim, no romantismo a gente vai ter um desenvolvimento, um aprimoramento dessa estética, né? E criar técnicas específicas, né? Para o balé, né? Então, com a ascensão da burguesia, o balé deixa os salões dos palácios para se tornar um espetáculo, passando a ser apresentado em grandes teatros que passaram a ser construídos, né? Porque é isso, gente, quando a monarquia começa a ter decadência, o pessoal fala assim, nós monarcas, nós que somos da elite, a gente não vai financiar mais isso. Todo mundo fora do palácio, quem quiser continuar dançando, que se vire, né? E aí vai se construir, então, esse primeiro momento de profissionalização da dança, ainda ali no século XIX. Bem, então a gente vai ter essa estrutura de palco italiano, né? Onde as pessoas têm a plateia, o palco, onde as pessoas se sentam para assistir. Bem, e vai ser ali também que vai ser desenvolvida a técnica de pontas, né? Que é o que tanto caracteriza
o balé clássico, né, é uma técnica que apenas as mulheres executam. Homens não usam sapatilhas de ponta dentro de uma perspectiva tradicional do balé clássico. Hoje, na contemporaneidade, né, tem sim, todo mundo pode usar, né, a sapatilha de ponta. Porém, ali naquele momento, foi uma técnica pensada para a estética. A gente tem aqui a imagem também de uma coisa que foi novidade, que é esses tchutchus, né? A gente fala tchutchu romântico, né? Que é essa roupa mais leve, né? Porque pensa, gente, antes era aqueles roupa apertada, espartilho e etc, né? E ali, então, assim, é uma quebra de paradigma geral, porque queria se tratar de outras coisas, de outras temáticas, tá? E que aquela roupa não ajudava nos movimentos. Então, um dos fundamentos do balé clássico é o en dehors e o en dedans, né? E hoje eu vou falar aqui, então, do demi-plié e do braço, que eu já falei um pouco com vocês. Então, a primeira coisa, a gente vai ter uma organização dos pés, né? Com uma rotação externa das coxas, né? Então, essa perna fica virada para fora, né? E eu tenho toda uma organização do corpo em relação à direita e à esquerda, né? E aí eu vou apresentar para vocês aqui dois braços, tá? Que eu já mostrei aqui, que é esse primeiro, que é o brabá, tá? Que ele fica ao longo do corpo. Esse daqui, que é a primeira posição, e este daqui, que é a segunda posição. Todas essas posições, elas têm aí algumas cuidados a serem tomados, né? E que a prática delas vão trazer uma melhor execução, né? E aqui, aí eu vou mostrar para vocês que é o plié, que é um dos movimentos que as pessoas mais executam, né? Que é essa flexão do joelho. E estica. E plié, e estica, ok? Então, esses são fundamentos básicos nessa rotação en dehors, e o oposto do en dehors é o en dedans. Então, quando a perna está fechada, é uma posição en dedans, né? E no caso aqui, como tudo no balé tem nome, essa é a sexta posição. Então, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, mas que a gente não vai ter tempo aqui de falar de todas elas. Quem quiser experimentar, fique à vontade. Rotação das coxas, en dehors e os braços. Bem, alguns espetáculos importantes do balé, da história do balé clássico, né? Que são vários, né? E que eu recomendo a vocês, tirem um tempinho, procurem nas plataformas digitais, tem balés completos disponíveis na internet, para que você possa entender um pouco de como que era essa lógica ali do século XIX, né? Vai ter, então, assim, um salto muito grande de produção estética do balé clássico, né? Do romantismo para cá, que é esse momento que eu estou falando com vocês, mas é onde o balé ele vai ganhar esse lugar de repertório cultural, né? O balé também ele vai ter um declínio dentro da França e os artistas saem de lá e vão para a Rússia, né? E é onde o balé vai ter um outro desenvolvimento e vai ser construído uma ideia do balé de repertório. Ou seja, o balé de repertório são uma lista de balés que são importantes para a técnica, né, para o estilo de dança, que vai configurar a identidade dessa técnica de dança, né, e que vocês podem encontrar com facilidade aí, né, o Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes, Dom Quixote, Copélia, né, e o meu preferido, que é o Giselle, que eu recomendo vivamente aí que vocês assistam. Bem, trago aqui para vocês uma imagem da época que eu dançava com mais frequência, né? Eu continuo a dançar, mas com outros objetivos, né? E agradeço você que acompanhou a aula até aqui, né? Compartilha aí com seus amigos, chama todo mundo para ver e estudar o PET, né, gente? Ficou alguma dúvida? Consulte o seu PET e
pode mandar as suas questões, as suas curiosidades para o nosso Tirar Dúvidas online, que eu vou ter uma alegria imensa de responder para vocês. Quero rever vocês em breve e muito obrigado!